Ok, eu tenho estado ansioso para este tempo, não tanto quanto os meninos, mas de fato para mim é o tempo mais precioso de todo o retiro, que a gente poder celebrar o batismo destes amados irmãos. Podíamos reunir com Thales e Wellington e Richard ao longo dos últimos meses, quando começamos, não sei se vocês lembrem. Cadê Thales? Ali. Não sei se vocês lembrem que eu perguntei para vocês, e agora, se for frio em setembro, vocês aguentam? Todo mundo disse sim. Então vamos provar essa confirmação hoje. Graças a Deus por isso. Mas a gente tivemos o privilégio de estar caminhando com estes irmãos nestes últimos meses, últimas semanas, sondando um pouco o entendimento deles, ensinando, instruindo também ao respeito do batismo. Tem sido uma alegria para mim e para o pastor Davi também podermos acompanhá-los. O batismo, entre as duas ordenâncias que a igreja observa, a ceia do Senhor, que nós vamos observar domingo que vem no culto, o batismo, que é o caso de hoje, são os dois momentos, as duas ocasiões que nós como igreja temos para dar um visual do evangelho que nós cremos. O evangelho, essas verdades, essas coisas que nós temos contemplado neste final de semana são coisas e verdades espirituais. E então a gente luta e a gente ensina para manter as coisas espirituais no âmbito espiritual. Agora tem seu efeito físico em nossos corpos aqui, mas o batismo oferece para nós uma oportunidade para celebrarmos e colocar um visual do evangelho que nós cremos. O evangelho, a palavra evangelho, é uma palavra que quer dizer boas novas. Quais são essas boas novas? As boas novas são a história de que Cristo tem feito para a nossa salvação. Cristo veio, ele viveu sua vida diante de Deus, a vida perfeita, ele morreu, foi sepultado, ressuscitou e voltou aos céus. E o que esta história significa é o meio em que nós temos salvação. Cremos nele, mas a história é o que aconteceu. As boas novas é que Cristo veio, entrou, viveu, morreu, foi sepultado, ressuscitou. Então, o visual do batismo é o quê? O símbolo do batismo é o quê? Não é o momento, e a gente tem falado isso para eles, não é o momento em que eles estão sendo santificados em alguma forma especial. Eles estão simplesmente dando para nós um visual da sua confissão de fé. Que eles têm crido que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. E o visual é o quê? Nós somos batistas, afinal. Então, a gente batiza por imersão, porque é o visual do evangelho, o símbolo do evangelho que traz para nós. Okay? Cristo foi sepultado, os meninos vão debaixo da água. Ele não ficou morto, mas ele subiu, ele ressuscitou. E os meninos também vão sair da água, eu garanto, tá? Então, nós temos essa alegria de ouvir este testemunho dos irmãos, em que eles estão tomando este passo de obediência, como o Senhor Jesus nos instruiu como igreja, de batizar os discípulos no nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E eles querem fazer isso hoje, e nós nos alegramos com eles. Pedimos para eles responder para nós 3 perguntas, para ajudar a gente a ouvir melhor a sua confissão. O que eles eram sem Cristo, o que Cristo tem feito, quem eles são agora em Cristo. E eles vão nos
a falar disso agora, ok? Thales, se puder vir. Wellington, vem. Richard, vem, por favor. Não me importa quem vai primeiro. Quer matar já de vez. Nervosismo. Bom dia, irmãos. A voz meio ruim, mas as palavras vão sair, tá? Primeira pergunta era quem eu era antes de Cristo. E antes de conhecer a Cristo, eu era perdido. Eu era inimigo de Deus. Mas quando eu conheci a Cristo, dele, e ele me encontrou. Conheci o amor dele e ele me perdoou de todos os meus pecados. E porque Cristo morreu na cruz, se sacrificou por nós, para que a gente pudesse ter o perdão, a gente possa pedir perdão para Deus e Ele poder nos perdoar. E hoje eu sou servo dele, um amigo do Senhor. E sobre o batismo, eu quero ser batizado porque como um símbolo da minha fé e uma declaração da minha fé, como se eu estivesse gritando: louvado seja o meu Senhor, toda honra e glória a Jesus Cristo. Eu quero agradecer a todos os irmãos, porque Deus usou cada um de vocês para que eu pudesse estar aqui. O Senhor usou todos vocês de forma diferente, tanto para glorificação do Senhor, para louvar, cantando os louvores todos juntos, debatendo sobre o estudo, cada um dando um dos seus conhecimentos através da Bíblia. E obrigado a todos. Bom dia, igreja. Eu também estou bastante nervoso, mas vamos lá. Antes de Cristo, eu sinceramente não sabia quem eu era. Eu sempre fui uma pessoa que me moldava a partir do que os outros queriam. Se alguém mandava eu me vestir de tal forma, eu ia para tal lugar, eu ia. Então, eu era alguém muito moldável. E eu ficava muito certo disso, tipo, que esse era meu eu. Eu era orgulhoso pra dizer que eu não tinha uma identidade. Até que em um dos cultos eu ouvi o versículo 1 João 3:1. Vejam que grande é o amor do Pai que nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece. Quando eu ouvi isso, eu simplesmente entrei em choque. Porque foi como se todo meu mundo tivesse se desmanchado. Porque ali eu realmente tive que encarar quem eu era. Hoje eu tenho coragem de dizer que eu estava perdido e agora eu me encontrei em Deus e posso dizer que eu sou filho dele. E é sério, eu só queria poder agradecer para todo mundo, porque muita gente me ajudou nessa caminhada. Muito obrigado. Bom dia, irmãos. Eu estou um pouquinho nervoso. Mas antes de conhecer a Cristo, eu era uma pessoa cega. Eu caminhava sem Deus e buscava muitas coisas do mundo. Eu nunca busquei a Deus verdadeiramente. Então foi quando
chegou pessoas na minha vida. E algumas pessoas que estão aqui. Sérgio, Fran, Davi. E começaram a me levar para a igreja. E eu comecei por amor. E foi ele que eu abri meus olhos. E hoje eu decidi me batizar e declaro diante de todos que hoje sou uma pessoa nova, uma pessoa guiada pela palavra de Deus. É isso. No céu não vai ter mais lágrima. Mas essas não são ruins, não, hein? Obrigado. Bom, vamos lá para a piscina, tá? E a gente vai batizar esses meninos. Ansiedade e o frio. Você crê no Deus Pai, Criador dos céus e da terra? Sim. Você crê no Deus Filho que Ele amou e entregou a si mesmo para você? Sim. Você crê em Deus no Espírito Santo que lhe sela para a eternidade? Sim. Conforme a sua confissão de fé em Cristo Jesus, batizamos você, irmão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Volta a terra. Abraçar o Luiz agora. Agora sim. Na vermelha. Tá gelada? Gente, não tá, né? Boinha, tá boinha. Você crê em Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Crê no Deus Filho, que Ele amou e entregou a si mesmo para você. Com certeza. Você crê no Deus Espírito Santo, que Ele sela para toda a eternidade. Com certeza. Conforme a sua confissão de fé em Cristo Jesus, nós batizamos o seu irmão no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Era pra você pegar uma varedinha pra ter mais perto. Amarrado numa parede, uma varedinha, era? Ontem tava de boa, então. Você crê no Deus Pai, Criador dos céus e da terra? Sim. No Deus Filho, que Ele amou e entregou a si mesmo para você. Tá bom. Conforme a sua confissão de fé em Cristo Jesus, batizamos você, irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Estou seguindo A Jesus Cristo, Esse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não. Traz o mundo, Jesus à frente. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto.
Pessoal, vamos fazer uma oração aqui. Pedir para Sérgio orar, por favor, daí encerramos essa parte. Pai, no teu presença, estamos aqui, Senhor. Mostrando, revelando, Senhor, esses jovens, ó Pai, que estão entregando, Senhor, agora, Senhor, publicamente a sua vida, Senhor, a Ti, Senhor, mostrando para cada um aqui, Senhor, que eles estão fazendo, Senhor, um pacto, ó Pai, contigo, ó Pai, mostrando que agora são filhos Teus, ó Pai. Obrigado, Senhor, cada um desses. Também, Senhor, te agradeço, ó Pai, por fazer, ó Pai, parte, Senhor, da vida de cada um desses, ó Pai. Obrigado pela vida desses jovens que vimos, ó Pai, crescendo, ó Pai, na Tua palavra, ouvindo, Senhor, entendendo, ó Pai, que há um só Deus, ó Pai, há um só Salvador. Obrigado, Senhor, pela vida deles, ó Pai. Abençoa, Senhor, o restante, Senhor, do nosso dia, como igreja aqui, possamos a cada dia estar lembrando, Senhor, desses momentos e também, Senhor, procurando, Senhor, as coisas, Senhor, que vêm do alto. Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Te louvamos e te agradecemos, porque só o Senhor, ó Pai, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.